Meus irmãos, graça e paz. É bom revê-los. A alegria do coração também estar com os irmãos. E eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo de número 127. Assim está escrito: Cântico de romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Meus queridos, nós fomos criados para habitar o Éden, local de íntima comunhão com o nosso Deus. Entretanto, quando o homem peca, nós, de certa forma, fomos expulsos do nosso lar, e a descrição de Gênesis capítulo 3 é que nós somos impedidos de voltar. Deus coloca na porta daquele jardim querubins com uma espada flamejante que nos impediu, de fato, de voltar para casa. O que se percebe em Gênesis 1, 2 e 3 é que da intimidade, por conta do pecado, o homem passa a conviver com a alienação. Percebemos que fora do Éden, não só Adão, mas nós também que estávamos representados na sua pessoa, nós estamos em exílio. Nós vagamos como andarilhos em busca do nosso lar celestial. Desde a tragédia do Éden, essa é a nossa realidade. A nossa alma, de certa forma, inquieta, peregrina por esse mundo em busca do nosso descanso, do nosso lar celestial. É fato que, enquanto aqui estamos, nós caminhamos por vales, cruzamos montanhas, enfrentamos tempestades, resistimos às hostes infernais desse mundo tenebroso, confiando nas mãos do nosso bom pastor que tem nos guiado. Nas provações, meus queridos, é Cristo a nossa companhia. E mesmo na escuridão desse mundo de sombras, Ele é a luz que nos guia, deixando o nosso coração em paz e extremamente exultante. A cidade celestial, meus queridos, o nosso doce lar, torna-se nesse mundo de sombras, de escuridão, o farol em meio ao mar. E cada lágrima que derramamos, como nós cantamos nesta manhã, nos faz amar e ansiar ainda mais pelo nosso lar eterno que foi perdido lá em Gênesis 3. O Salmo de número 127, meus queridos, poeticamente, expõe essa inquietude em nossa alma de voltar a ter um lar, de desfrutar de uma íntima comunhão com o nosso Deus. Em seu contexto imediato, o Salmo 127 é justamente para peregrinos, peregrinos que marcham da sua casa para a cidade de Davi, para Jerusalém, para o templo, para cultuar ao Senhor. Eu quero que você volte os seus olhos e você vai ver que o título que existe, Cântico de Romagem, esse é uma parte que nós às vezes ignoramos as escrituras do Salmo, mas isso aqui é inspirado pelo Senhor. Fala que é um salmo de romagem, um salmo escrito por Salomão. Ou seja, esse salmo era cantado, era entoado, enquanto o povo de Deus subia para a casa de Deus, subia para Jerusalém, subia para o templo do Senhor. Então é fato que Salomão aqui não estava pensando apenas em uma casa ou cidade habitadas por homens, mas aqui, de fato, ele estava pensando no templo, ele estava pensando na cidade de Jerusalém. E a ideia do Salmo é que Deus, então, promete aos peregrinos a caminho de Sião que Deus é aquele que zela, Deus é aquele que cuida da sua cidade, da sua casa. No contexto do Salmo, no contexto de aliança que Deus estabelece com Davi e depois se estende também a Salomão, aqui, de fato, então, Salomão está pensando na cidade, na casa do grande rei e na promessa de que os seus filhos habitarão essa casa para todo sempre. E eu quero então chamar a sua atenção para dois pontos desse salmo que fala sobre essa nossa busca pelo lar celestial. Esse é o tema que eu quero dar ao sermão nessa manhã. A nossa busca pelo lar celestial. Versículos 1 e 2, eu quero que você atente para aqui, porque nessa parte do salmo, o salmista nos fala que enquanto buscamos o nosso lar celestial, nessa peregrinação, meus irmãos, nós dependemos completamente do Senhor. Como um salmo é uma poesia, então eu creio que o salmista aqui tem em mente algo além de argamassas e tijolos.
Eu creio que casa e cidade, aqui nesses 2 primeiros versículos, é no sentido metafórico. Ou seja, Salomão aqui usa essas imagens, como casa e cidade, para falar sobre construir uma vida. Ou seja, uma vida de peregrinação, construída sem a dependência do Senhor, será completamente vã, será completamente inútil. Em nossa peregrinação para a cidade celestial, meus irmãos, o Salmo vai contrastar aquilo que geralmente nós caímos no erro. Nós caímos no erro de acreditar que nós temos condições de fazer tudo através dos nossos esforços. A construção de uma casa, a construção de uma cidade, a construção de uma família, de fato, são empreendimentos humanos. Só que o que você tem que entender é que, em alguns momentos, por requerer um esforço da nossa parte, nós acabamos caindo no erro de abraçarmos um tipo de autoconfiança. E perceba, nós temos ferramentas, nós temos formação, nós temos técnicas que nos levam a pensar que saber construir alguma coisa é a garantia final de que, de fato, construiremos. Então, insanamente, nós pensamos que possuímos as técnicas possíveis e condições necessárias de, por si mesmos, construirmos e pavimentarmos um caminho de volta para o Éden, um caminho de volta para a casa celestial. Esse salmo aqui, meus irmãos, nos leva direto àquilo que é descrito lá em Gênesis 11. Gênesis 11 é descrito aquilo que muitas vezes nós fazemos, ou seja, a construção de Babel, a construção de uma cidade, a construção de uma casa, de uma torre, com o esforço próprio na tentativa de alcançarmos o céu, de chegarmos até o Senhor, sem a bênção e ação do Senhor. Entretanto, ilustrando o que o salmista diz, Gênesis 11, você vai ver que o texto em Gênesis 11 fala que Deus olha para baixo, Deus espalha e Deus destrói aquela cidade. Ou seja, a menos que Deus edifique a nossa caminhada, meus irmãos, os nossos esforços para retornar ao lar celestial será completamente em vão. O salmista, no versículo 2, exemplifica essa realidade e nos lembra que tudo aquilo que pode acontecer a nós, seres humanos. Meus irmãos, nenhum planejamento, nenhum dinheiro, nenhum sistema de segurança pode proteger você de decepções, de acidentes, de dores. Enquanto nós caminhamos por essa terra, nada na existência humana é capaz de nos proteger de experimentar os flagelos deste mundo caído. A única provisão, diz aqui o salmista, segura, é descansar na providência do Senhor. Ou seja, dar os passos rumo à cidade celestial sem Deus, sem a bênção do Senhor, sem a provisão do Senhor, é completamente vão. O versículo 2 diz que nós somos seres finitos e devemos confiar inteiramente em Deus, porque enquanto dormimos, diz o salmista, o Senhor cuida bem daqueles a quem Ele ama. E a grande verdade é que em nossa peregrinação, nesse mundo caído, por confiarmos pouco na providência do Senhor, em muitos momentos, essa é a verdade, quando nos deitamos para dormir, meus irmãos, a única coisa que nós fazemos, de fato, é dormir. Os milhares de problemas que surgem, as dificuldades que nós enfrentamos, fazem com que aquilo que o salmista diz que deveríamos fazer, nós simplesmente não fazemos. E aí, dominados, de certa forma, por um tipo de ansiedade e por medo, nós fazemos como os discípulos. Os discípulos de Jesus, lá em Marcos capítulo 8, versículos 23 a 26, em meio à tempestade, olha para o Senhor dormindo. E aí, esbaforidos, eles correm e digam: mestre, acorda, vem nos salvar. Meus irmãos, Jesus dormindo em meio à tempestade é uma bela imagem para ilustrar o que o salmista quer dizer aqui no Salmo 127, versículo 2. Em meio às preocupações em que afligem e de certa forma pesam a mão sobre nós, meus irmãos, devemos olhar para o nosso Salvador dormindo na tempestade, porque Ele é aquele que dá tudo o que precisamos enquanto dormimos. Na verdade, o que eu quero que você enxergue nesse salmo, principalmente nesses 2 primeiros versículos, que o construtor desse salmo, meus irmãos, não somos nós. O construtor desse salmo é a pessoa de Deus.
Hebreus capítulo 11 vai falar de um homem que peregrinou entre nós, vai falar de Abraão. E lá no capítulo 11 vai dizer que Abraão era aquele que, enquanto peregrinava entre nós, aguardava a cidade celestial, cujo construtor é a pessoa de Deus. Meu querido irmão, a menos que Cristo edifique a nossa salvação, a menos que Cristo vá à frente e prepare um lugar para nós, a menos que Cristo seja a nossa justiça, seja a nossa segurança, eu lhe digo que todos os nossos esforços como peregrinos em busca da cidade celestial será completamente inútil e vão. O salmista segue, e ele vai para os versículos 3 a 5, e vai nos falar que enquanto buscamos o nosso lar perdido, voltamos para Jerusalém, para a cidade celestial, ele fala aqui de alguns benefícios que o Senhor nos dá enquanto nós estamos em peregrinação. Ele diz que enquanto caminhamos por esse mundo, graciosamente Deus nos dá alguns presentes. E aqui então ele vai descrever filhos como herança. Ele aponta para algo que outra pessoa nos dá, é algo que nós recebemos sem qualquer mérito produtivo. Ele diz que essa herança é uma bênção. Ele fala que é um galardão e não um fardo, porque são expressões do favor, uma recompensa que o Senhor livremente, graciosamente dá aos seus servos. Pela lógica do Salmo, ele vai falar que os filhos aqui servem para dois propósitos. Servem para proteger os pais e a família diante dos perigos e dificuldades. Vai falar que as flechas, essa é a imagem que ele usa aqui para os filhos, flechas são para a defesa. E ele diz que, como bons guerreiros, pleitearão as portas dos inimigos, a porta da cidade, e destruirão todos eles. Vai falar, esses são bons filhos. Eles vão trazer grande alegria aos pais quando assim o fizerem. Só que aqui ele também destaca um outro sentido para a flecha. Flecha também, por ser uma arma de longo alcance, de certa forma, destaca o seu poder de alcance, influência, impacto ao ser lançada. Só que aqui eu quero que você faça a conexão com o versículo 1 e 2. Versículo 1 e 2, como eu disse, descreve que somos seres frágeis, que somos seres falhos. A grande pergunta, então, é como que nós conseguiremos, seres frágeis e finitos que somos, pleitear diante dos nossos inimigos que se colocam à porta da cidade celestial. O salmista Davi, no Salmo 15, no Salmo 24, já questionou isso. Senhor, como subiremos ao teu santo monte? Como entraremos na cidade celestial? Como que encontraremos e entraremos no lugar santíssimo? A inquietude do salmista Davi é justamente como que nós voltaremos para o nosso lar celestial, se nós não temos condições de vencer inimigos ferozes como o diabo, como o pecado, como o mundo. Lá em Gênesis 11, quando eu falei da Torre de Babel, você se lembra que Gênesis 11 descreve pessoas perdidas como nós. Pessoas que em suas estratégias pensaram que poderiam voltar para o lar celestial sem a ajuda do Senhor. Entretanto, lá em Gênesis capítulo 11, versículo 26, você vai ver que Babel já não existe mais. E Deus descreve um homem com uma aljava cheia, e uma de suas flechas se chamava Abrão. Essa flecha, em Gênesis 12, é chamada por Deus, e ao ser lançada no mundo, demonstra o seu impacto eterno. Meus queridos, das flechas, da descendência de Abraão, veio o filho, veio a herança, veio o galardão do Senhor, que venceu todos os inimigos do povo de Deus. A Bíblia mostra que Deus Pai lançou Deus Filho, seu Filho Jesus Cristo, que atravessou esse mundo como uma flecha, para nos conduzir até a eternidade. Meus irmãos, na verdade, você vai ver que Cristo foi lançado como uma flecha para pleitear e vencer todos os inimigos do povo de Deus. A Bíblia fala que fora dos muros de Jerusalém, Jesus Cristo foi crucificado para que nós pudéssemos adentrar a cidade celestial. O Filho de Deus, Jesus Cristo,
para nós que estamos em peregrinação é a herança e o galardão descrito no Salmo 127. É Ele quem nos enche de alegria, porque foi Ele que venceu todos os nossos inimigos em nossa peregrinação. É por isso que o salmista diz: sem o Senhor, em vão será a nossa volta, a nossa peregrinação de volta para o lar celestial. E eu quero pensar com você aqui 3 implicações rápidas desse texto para nós, que de volta para o lar, conduzidos por Cristo, e eu creio que você já entendeu a ideia desse salmo, é isso mesmo, nós estamos em peregrinação, e há um Senhor nos conduzindo até a cidade celestial, e que fora dele você não tem condições de entrar nessa cidade, mas enquanto somos conduzidos por Cristo, esse salmo ainda nos leva a pensar em algumas realidades terrenas. E a primeira que penso com você como aplicação é que nós temos que desenvolver uma ética do trabalho biblicamente orientada. Meus irmãos, infelizmente, enquanto nós marchamos por esse mundo, nós corremos o risco de abraçar uma outra canção que não a canção do Salmo 127. E eu lhe digo isso porque, para nós, como seres humanos, que pensam ser autônomos, que criamos nossas próprias regras, meus irmãos, das coisas mais difíceis do nosso coração caído, do lado de cada eternidade, é descansar na providência divina. E por vezes, o nosso coração assovia aquilo que um cancioneiro brasileiro cantava: homem primata, capitalismo selvagem, porque nós abraçamos uma ética de trabalho extremamente frenética e totalmente egocêntrica. Muitos, e aí posso colocar muitos cristãos também, em busca do sucesso profissional, assumem mais trabalho, cavam mais oportunidades, tornam-se escravos de um cronograma extremamente insano. Sabe qual é o resultado disso? A secularização tem levado famílias cristãs a priorizarem objetivos materiais individuais em detrimento de valores espirituais. E aí entenda que em uma cultura extremamente consumista e materialista, a boa vida, a vida feliz, a vida satisfatória, ela migra do lar para o mercado de trabalho. Ela sai do lar e ela repousa em locais de entretenimento. Para muitos de nós que estamos, a vida boa, meus irmãos, é encontrada na fuga de casa, é encontrada nas viagens, no consumo, na liberdade dos laços que existe na vida doméstica. Mas eu quero que você olhe para o Salmo. Como diz o Salmo 127, nós precisamos reconhecer que no final das contas, qualquer empreendimento nosso, se você retirar Deus da equação, será completamente inútil. Enquanto peregrinamos para o nosso lar celestial, é importante termos ciência que trabalhamos. E se trabalhamos, trabalhamos debaixo da nossa limitação. Ou seja, nada do que nós conquistamos é por causa das nossas habilidades, é por causa da nossa expertise. Meus irmãos, é simplesmente por causa da boa e providencial obra do Senhor em nosso favor. A ética do trabalho cristã nos leva a construir nossa vida sob o fundamento da providência divina, porque é sob ela é como um tapete sobre o qual os nossos pés repousam, mesmo quando o sustento parece desaparecer da nossa vida. Há uma segunda aplicação desse texto. Esse texto nos leva a pensar que, enquanto caminhamos para a cidade celestial, precisamos abraçar a bênção de ter filhos. Precisamos abraçar a bênção de ter filhos. Na perspectiva do salmista, meus irmãos, enquanto peregrinamos por essa terra, Deus graciosamente nos abençoa com um presente maravilhoso, e é descrito aqui, filhos. Eu sei que quando nós falamos sobre filhos, em um ambiente com tantas pessoas como nós temos aqui nessa manhã, pode ser que para alguns casais que desejam ter filhos e não estão conseguindo ter filhos por N motivos, esse assunto sempre causa um certo tipo de desconforto. Só que, em contrapartida, nós também precisamos enfatizar que sempre que a Bíblia descreve crianças, elas são consideradas como bênçãos por parte daqueles que graciosamente recebem do Senhor. Então, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Não deveria ser estranho para nós ver irmãos entre nós
com vários filhos. Não deveria. Não deveria. É estranho porque quando nós olhamos para o povo da aliança, servos de Cristo, meus irmãos, nós deveríamos ser o primeiro povo da terra a ser abertos, a perder a vida, a perder a si mesmo, para se dedicar a sua vida em cuidar da herança do Senhor, que são os filhos. Só que nós vivemos num mundo que, de certa forma, é completamente contrário às Escrituras. E você começa a perceber que esse pensamento tem entrado para dentro da igreja, quando o povo do Senhor começa a olhar para a herança que o Senhor dá, que são filhos, isso começa a perder o brilho. Muitos entre nós aqui já começam a olhar para filhos como se filho não fosse bênção, como se filho fosse um fardo. Meus irmãos, nós temos convivido em meio de cristãos que, de certa forma, têm invertido o grito de desespero de Raquel. Raquel dizia: dai-me filhos ou morrerei. Muitos casais têm dito: Senhor, longe de mim os filhos, porque se os filhos vierem, eu vou morrer. A cultura anti-filhos em que estamos vivendo abraça o perigo descrito no Salmo 127, versículos 1 e 2. Ser escravizada ao trabalho e trabalhar sem confiar no Senhor. Muitos casais cristãos passaram a pensar em ter filhos ou criá-los pelo plano ditado pelos seus objetivos de carreira profissional. E sabe o que é o triste nisso? É perceber que muitos cristãos têm trocado a beleza de balançar o berço para segurar a maleta de negócios. Muitos pais têm trocado a herança do Senhor filhos por uma sopa sedutora de dinheiro, de promoções e status. Meus queridos, temos visto a bênção de ter filhos se desmanchando pelo ar. Filhos hoje, para muitos casais cristãos, é sinônimo de fardo, de entrave para os seus deleites na vida material. A cultura tem sacrificado a herança do Senhor a fim de obter bênçãos materiais. E nós não percebemos que, ao fazer isso, nós estamos literalmente hipotecando o futuro porque queremos garantir o nosso presente. Mas nunca se esqueça que, para adentrarmos a cidade celestial, que é isso que o salmista está dizendo, Deus Filho, por meio de um indefeso bebê, se encarnou. E simplesmente para replicar aquilo que o Salmo 8 diz, que Deus usou, e Deus ainda usa, pequeninos, para silenciar a boca e emudecer todos os seus inimigos. E há uma última aplicação desse texto que eu termino nessa manhã. Precisamos fazer da nossa família um instrumento do testemunho de Cristo. Enquanto peregrinamos por aqui, a nossa família tem que ser forjada para testemunhar de Cristo neste mundo caído. Esse texto fala que o Senhor nos dá filhos, e a descrição do salmista é que são flechas. Essas flechas não vêm certinhas. Você que tem filho, você sabe como que essas flechas em muitos momentos são tortas, precisa ser tratada a pena, precisa a ponta ser afiada. Em muitos momentos, como flechas, se voltam contra nós. Em outros momentos, se voltam contra a própria pessoa do Senhor. Então o salmista fala que o Senhor nos dá flechas para que possam ser lapidadas e lançadas para o mundo. E hoje, meus irmãos, Deus Pai, quando nós olhamos para essa igreja, nós percebemos que o Senhor tem a sua aljava cheia de filhos por causa da obra bendita de Cristo. E esse Deus Pai, então, pega esses filhos dessa aljava cheia que somos nós e lança os seus filhos como flechas desse mundo caído com propósitos redentores. Desde o Antigo Testamento, o chamado de Deus nos vem de forma individual, meus irmãos, mas também nos vem em forma de família. A ênfase do chamado de Deus está em transmitir aquilo que foi visto e ouvido. Êxodo 15, Salmo 78 vai falar sobre isso, os poderosos atos do Senhor na história. Quem tem que ensinar isso? São os mais velhos ensinando para os mais novos e guiá-los a entender essa realidade instrutiva do Senhor. A Bíblia nos fala, e nós como somos povo da aliança, nós entendemos isso, a continuidade é a abordagem pactual das Escrituras, ou seja, a Bíblia chama a mim e a você, a nós que estamos aqui, a um pacto de graça que perpassa gerações. E eu quero que você veja essa dinâmica em Jesus e nos seus 12 discípulos. Cristo pega 12 discípulos, como flechas, lapida
trata, trabalha e depois lança essas flechas. E o que nós percebemos é que eles levaram o evangelho, prepararam outras flechas, lançaram outras flechas e o evangelho chegou até nós hoje. Os nossos filhos, essa é a ideia dos salmos, nossos filhos mais novos, serão flechas do evangelho lançadas por nós hoje e que abençoarão as próximas gerações. Nós precisamos então entender que nós precisamos criar filhos para a eternidade, ou seja, nós temos um objetivo a longo prazo, que é preparar os nossos filhos para o próximo 1.000.000 de anos. Precisamos criar os mais novos, meus irmãos, na igreja, não para que eles sejam capazes de desconstruir qualquer argumento filosófico, teológico, ideológico, mas que sejam capazes de dizer: se eu precisar escolher entre Jesus e isto, eu escolho a pessoa de Cristo Jesus. Nós somos ferramentas nas mãos de Deus para criar futuros peregrinos para a cidade celestial. E sabe por que isso, meus queridos? Porque, como diz Isaías 65 e Apocalipse 21, o que aguarda-nos ao final da nossa jornada, como família, como povo do Senhor, é uma mesa na qual nós estaremos como família da aliança, aos pés do construtor da cidade celestial, desfrutando da bondosa e maravilhosa obra redentora de Cristo Jesus. E eu quero convidar você a participar justamente desse momento. Quero convidar o reverendo Alisson que vem à frente. O reverendo Alisson estará nos conduzindo no momento de ceia, nos conduzindo a pensar e refletir que caminhamos para a cidade celestial, caminhamos para o dia em que não será o pastor Alisson, não será outro pastor que estará nos apresentando o Cordeiro, mas será o próprio Cordeiro, o próprio Jesus Cristo, o nosso Redentor.